Hoje o Produtor Quer Saber vai falar das transformações mais recentes nas áreas rurais. O que tem mudado no cenário agropecuário do país, como a introdução da tecnologia influenciou a produção. E para nos ajudar a responder essas perguntas, eu recebo aqui no estúdio o pesquisador em Sociologia Rural, que está com a gente, Zander Navarro. Muito bom dia, Zander. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Tudo bom? Tudo jóia. Agora, quais foram as principais transformações das regiões rurais no Brasil aí nos últimos 50 anos? É pedir muito, mas para se ter um panorama. É verdade, é pedir muito, né? Porque esse é um país continental, falar de todas as regiões do Brasil é muito complexo, é difícil, né? Mas é importante, né? Porque as pessoas que moram particularmente nas cidades, às vezes ignoram o meio rural, não sabem exatamente o que está acontecendo no meio rural. E existem transformações muito importantes ocorrendo em todas as regiões rurais do Brasil. Na realidade, a gente até diz que existe um novo período, uma nova fase, um novo momento, né, do desenvolvimento da agropecuária no Brasil. Eu acho que isso deveria ser discutido com muito mais detalhe para que a sociedade brasileira possa saber mais sobre isso, né? Agora, o que você destacaria, assim, tem como separar dessas 5 décadas aí os principais pontos que... Pois é, eu acho assim, que se a gente não pode entrar em muitos detalhes, mas basta que você compare, por exemplo, 50 anos de história rural brasileira, né? 50 anos atrás, se nós olhássemos bem os números, os fatos, nós teríamos muitas agriculturas regionais pequenas, muito primitivas, atrasadas do ponto de vista tecnológico, né? E o Brasil basicamente era um exportador de café e nada mais, né? Esse era o Brasil que inclusive importava alimentos, né? Se a gente pensa no Brasil com seu tamanho, com a sua agricultura, importar alimento, importar feijão, quer dizer, isso é uma coisa inimaginável, absurda, principalmente aos olhos de hoje, né? Então essa transformação é que eu queria chamar a atenção, né? E essa transformação ela é muito importante porque a gente saiu daquela situação anterior, de um país muito atrasado na sua agricultura, para um país que está na iminência de ser o maior produtor de alimentos do mundo. Eu não dou 10 anos para o Brasil deixar os Estados Unidos para trás, os Estados Unidos que hoje é o maior produtor de alimentos do mundo, né? Esse é o nosso futuro, né? Os Estados Unidos já reconhece o Brasil como uma locomotiva agrícola do mundo. Ele já tem esse reconhecimento há alguns anos, né? É verdade. Agora, o senhor trouxe uma foto, né, para mostrar aí, para quem está em casa, o que ela representa. Pois é, essa foto aqui é uma foto muito bonita do norte do Paraná, não é uma plantação de soja, mas é simplesmente para ilustrar, né? Quer dizer, quando você olha superficialmente uma paisagem como essa, você vê uma monocultura muito bem organizada, obviamente você percebe que tem tecnologia atrás, né? Agora você não percebe uma série de outros problemas, inclusive dificuldades ou desafios que os produtores dessa região seguramente têm. Por exemplo, isso aqui tem um custo elevadíssimo, o que significa que o produtor que está envolvido nessa atividade, ele precisa ter um conhecimento muito grande, não apenas de tecnologia, mas de economia, de comércio, de mercado futuro, né? Como que ele vai financiar a produção de uma safra como essa, né? Qual é a política governamental, qual é o seguro que estabelece as condições de segurança desse cultivo, né? Quer dizer, a gente não pode ficar nas aparências, a gente tem que ir atrás do que as aparências indicam, né? Para que a gente possa entender realmente quais são os desafios. Parece bonito, mas ele entra numa batalha a partir do momento que ele resolve formar a lavoura. Né? Você usou o termo correto, isso é uma batalha. Agora, vamos falar um pouco sobre a história rural contemporânea. Pois é, a gente não tem essa história escrita, infelizmente, né? Nós, os pesquisadores, ainda não escrevemos uma história rural brasileira, o que é uma pena, porque normalmente a gente olha e examina apenas, por exemplo, uma caminhada dos sulistas, né? Que aprenderam a produzir soja. Que gostam, né? Que gostam. E adoram, né? Quando soja era um cultivo temperado, depois a soja foi domesticada para os ecossistemas mais tropicalizados, etc. E principalmente os sulistas, gaúchos, paranaenses, etc., eles foram subindo e produzindo hoje soja praticamente em todo o país. Mas existem outras histórias, né? Se nós examinássemos melhor o mapa do Brasil, nós seríamos capazes de falar de várias outras histórias rurais que são igualmente belíssimas na transformação desse setor. Com certeza, é o rural realmente que transformou esse país. Agora, podia falar um pouquinho sobre a expansão da soja em todo o país? Pois é, essa figura aqui mostra isso bem, né? Se a gente pudesse detalhar e tal, mas talvez só olhando desse lado e comparando 68 com 2013, né, a gente percebe como que a soja tomou conta
de muitas regiões rurais do nosso país, inclusive saindo de menos de 1 milhão de hectares para 27 milhões de hectares. A soja é o grande condutor, né, desse processo de transformação. Ela trouxe ciência, ela trouxe tecnologia, ela trouxe conhecimento e ela trouxe a sabedoria dos produtores na produção, né? Os americanos não sabiam que a gente ia fazer uma adaptação tão boa aqui da soja. Pois né? Se eles soubessem, né? Não tinham deixado ali, Não né? tinham deixado, exatamente. Com certeza. Agora, em relação às transformações ocorridas no campo, a chamada tratorização, é um exemplo justamente dessas mudanças? Veja bem, e novamente essas figuras são muito ilustrativas, né? O que a agricultura hoje mostra, talvez vários aspectos, mas eu saliento dois. Um deles é a receptividade dos produtores ao conhecimento, à inovação, à tecnologia, né? À ciência, vamos dizer assim. Esse é um setor muito aberto à ciência, né? E por isso a agropecuária brasileira ela tem sido movida a uma crescente produtividade. E a tratorização, ou a mecanização em geral, ela é mostrada também novamente quando a gente compara 50 anos, né? 50 anos atrás, parece que só tinha tratores em São Paulo e algumas manchas no Rio Grande do Sul, né? E veja bem, 50 anos atrás, esses tratores que existiam aqui eram todos importados. Você pode imaginar os problemas de reposição de peças, etc., né? E hoje a mancha da tratorização ela se espalha por todo o país, mostrando novamente agricultores muito abertos, né, aos sistemas tecnológicos mais modernos. Isso é que garante o futuro desse setor, né? Nós temos realmente um grande conjunto de produtores muito preparados, que sabem realmente produzir, são profissionais da agricultura, né? E a mecanização é um desses. Tanto que as fábricas estão lá no sul, nas principais, ainda, até hoje ainda. É verdade, ainda tem um essa fato. Centralização lá. Uhum. Vamos falar um pouco da produção agropecuária brasileira? Pois essa outra figura é interessante porque tem muita gente que não percebe, né, que hoje nós temos o que eu chamaria de um sistema agroalimentar, porque ele envolve os produtores, mas envolve também a indústria alimentar lá nas cidades, etc. Quer dizer, é um sistema, uma cadeia, né? E essa cadeia ela é extremamente sofisticada, ela é flexível, ela é muito adaptável aos incentivos de mercado, e não só do mercado interno, mas do mercado mundial, né? E é mais importante ainda, né? Esse não é mais um país produtor de café, como foi no passado. Exato. Né? Esse é um país que tem essa estrutura de produção extremamente sofisticada, onde nós temos vários setores. Nós não produzimos só soja, né? Nós somos os maiores exportadores de carnes do mundo, né? Nós temos uma área de florestas plantadas que é extremamente importante. Surgiu a cana e, portanto, a produção de energia, né? Quer dizer, esse é um setor diversificado. É um setor, portanto, que tem impactos positivos muito impressionantes para toda a economia brasileira, e não só na balança comercial, né? A agricultura vem salvando a economia brasileira há quase 30 anos. Né? As pessoas esquecem disso. Se não fosse a agropecuária, o que seria a sociedade brasileira hoje? O que seria a nossa economia? Né? Com esse sistema agroalimentar que se expandiu, diversificou-se, produz empregos, receitas, né? E não é só no campo, nas cidades agrícolas do interior, mas é em toda a sociedade, em toda a economia brasileira, né? É emblemático esse quadro. Então esse quadro mostra exatamente, né, essa densidade tecnológica, financeira, econômica, né, produtiva que nós temos em todas as regiões rurais do nosso país, né? Mostra bem realmente como é muito importante para o Brasil esse sistema agroalimentar. Como ele se modernizou, conseguiu isso, como o senhor destacou muito bem, né? O café, ainda bem que nós saímos dessa questão do café e partimos para esse quadro que está aqui hoje. Até o café, quando se migrou por questões climáticas, do Paraná, foi para Minas e tudo mais, mas é um setor que se consolidou, mas dentro da área dele, né? Agora, esse quadro aqui, ele impressiona, né? Quer dizer, o Brasil, ele assusta o mundo quando o mundo olha ele como um celeiro. Inclusive, Marcelo, você está dizendo uma coisa muito importante, né? Porque que é essa movimentação espacial, né, da agropecuária brasileira, né? Se você pensar assim, 20 anos atrás, quem diria que os 10 municípios que têm a maior valor da produção agropecuária, eles estariam numa região que 20 anos atrás a gente nem falava, né? Esses 10 municípios hoje, eles estão do oeste da Bahia, São Desidério, por exemplo, e aí ele desce até o sul de Goiás, onde tem Rio Verde, por exemplo, né? E vai até o outro extremo, no Mato Grosso, onde você tem Sapezal, Campo Novo do Parecis, etc., né? Quer dizer, essa meia-lua
é onde se concentram hoje os 10 municípios que têm uma agropecuária mais pujante. 20 anos atrás, você nem mencionaria esses municípios, né? Posso dar uma outra ilustração, se nós tivermos tempo. Não, as pessoas que moram mais no centro do Brasil e no sul do Brasil talvez pensem no Pará como um estado da floresta amazônica, das comunidades indígenas, né? E não tem mais 25 mil quilômetros de rio. Isso, e não tem mais nada do que isso, né? Quando, na realidade, o Pará hoje é uma potência pecuária, né? O Pará está na iminência de ser o estado que tem o maior rebanho bovino no Brasil, tem uma grande produção de soja. Esse ano, o Pará vai ser o maior produtor de cacau do Brasil, né? Deixando, portanto, o sudeste da Bahia em segundo lugar. É um grande produtor de frutas, de pimenta de reino, de açaí, etc., né? Quer dizer, é um estado pecuário e agrícola, né? E um estado que, na realidade, a gente nem fala muito aqui no centro-sul do país. Tem ponto para exportação. Exatamente, né? Quer dizer, essas transformações é que fazem, portanto, esse novo momento, esse novo período, né? No desenvolvimento desse setor agropecuário, da vida social rural, criando prosperidade, criando empregos, criando transformações que são tão importantes para o nosso país. Impressiona essas novas fronteiras, né? A gente vê o oeste baiano, você falou da Bahia, né? A gente É. passa 8 meses dentro da Bahia, dentro de uma lavoura, se você for. Isso, exatamente, né? E esses cultivos hoje se multiplicam em várias regiões, né? Quer dizer, isso cria uma dinâmica econômica, e essa dinâmica econômica ela é fundamental, né, para que a gente possa crescer, para que a gente ofereça oportunidades, particularmente para os mais jovens que estão chegando ao mercado de trabalho, etc. Quer dizer, isso tudo demonstra um setor que é um setor que a gente fala, não é muito enfatizado, mas nós deveríamos, na realidade, estar criando estátuas, porque, né, os nossos agricultores, antes de mais nada, eles são heróis, Com certeza. realmente, né? Olha, nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida com o pesquisador em Sociologia Rural, Zander Navarro, falando sobre as transformações mais recentes nas áreas rurais. Não saia daí que está muito bom.